Dando continuidade à bioplastia peniana, alguns pacientes sempre estão perguntando: pô, doutor, mas a bioplastia peniana é um negócio mais fácil, faz no consultório, já o enxerto de gordura tem que ser dentro de centro cirúrgico, tem que pedir exames e, enfim, é uma cirurgia. Bom, isso é fato. Bioplastia peniana com ácido hialurônico, se o paciente ele tiver bem de saúde e tiver um bom profissional a fazer, não precisa nem pedir exame pré-operatório, é coisa feita em consultório mesmo, né? O paciente totalmente acordado, não tem sedação, anestesia local. E já o enxerto de gordura é uma cirurgia, então o paciente precisa ter exames pré-operatórios, passar por um cardiologista, passar pelo anestesista, internar, obviamente tudo isso reflete em custo, o custo é maior e tal. Então eu gostaria de falar em relação não ao aumento do pênis no comprimento, porque o aumento do pênis no comprimento, nem a gordura nem o ácido hialurônico conseguem dar. Para se aumentar o pênis no comprimento, você tem que liberar o ligamento suspensor do pênis, ponto. Agora vamos em relação ao diâmetro, né? Às vezes o paciente questiona, ou então até os profissionais que porventura o atenderam antes, mas o ácido hialurônico, ele faz parte do organismo. De fato, o nosso corpo, ele produz o ácido hialurônico, mas não é o mesmo ácido hialurônico que é produzido pela indústria farmacêutica. Ele tem alguma coisa de diferente ali. Tanto é verdade que em alguns pacientes ele pode ocasionar distúrbios alérgicos, reações alérgicas. Se fosse algo totalmente inerte, isso não aconteceria. Então esse é o primeiro ponto. Então é ácido hialurônico, é produzido pelo organismo, mas não é o mesmo. É produto fabricado pela indústria. Então, essa é a primeira coisa. Já a gordura é retirada do nosso organismo, é o nosso DNA. Você está tirando a sua gordura de um lugar e injetando em outro. O enxerto de gordura, ele já existe há mais de 60 anos na cirurgia plástica. Claro que não se iniciou no pênis, né? Mas é uma técnica comprovada, utilizada ao redor do mundo e não causa nenhuma reação, digamos, em relação a algum processo de rejeição. Isso não acontece, a gordura é sua. Outra coisa, o ácido hialurônico, você vai perdê-lo ao longo de, no máximo, 2 anos. E o ácido hialurônico, ele absorve de forma irregular. Quando você injeta, porventura, 10 ml, digamos o pênis como um cilindro, vamos imaginar, você injetou em todo aquele cilindro, ele vai absorvendo mais num ponto do que no outro, ele pode ocasionar pequenos nódulos. Então, com o passar do tempo, no primeiro momento fica bonito, mas com o passar do tempo, você começa a ter assimetrias. Às vezes a base do pênis ele fica um menor diâmetro do que a ponta ou vice-versa, certo? Já a gordura não, a gordura ela absorve em torno de 30%, isso a média, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e ela fica de forma regular. Pode ter às vezes um pequeno nódulo, alguma coisa? Pode, mas é difícil de acontecer. Então, a regularidade, primeiro que você não vai perder resultado. E a gente sempre percorrige, eu coloco um pouco mais de volume de gordura do que o necessário, porque eu conto um pouco com a perda. E a regularidade, né, que você vai manter aquele pênis regular ali. Já o ácido hialurônico, além dessa questão de perder todo o volume, o diâmetro, né, você perde de forma irregular. Então, eu já atendi vários pacientes que vieram fazer faloplastia, e esses pacientes, eles fizeram a bioplastia peniana com ácido hialurônico previamente. E eu sempre questiono para o paciente o seguinte: me diga uma coisa, você gostou do preenchimento peniano? Né? A grande maioria diz para mim o seguinte: doutor, eu gostei no início, mas olha, o pênis ficou irregular, absorveu de forma um pouco mais de um lado do que do outro, está um pouco mais na base do que na ponta e daí por diante. Então, eu vejo que os pacientes, eles muitas das vezes fazem a bioplastia peniana com ácido hialurônico pela facilidade de você basicamente marcar, chegar no consultório profissional, fazer o procedimento, você não precisa se afastar do seu trabalho, só tira aquele dia lá, já na cirurgia você tem toda aquela ressalva de recuperação pós-operatória e tal, só que esse paciente ele acaba chegando para mim depois. Então esse paciente ele se queixa disso, né? E também, obviamente, a gente tem que pensar no dinheiro jogado fora, né? Porque você gastou lá tantos reais para fazer o procedimento e ele não resolveu seu problema. Ele só ganhou diâmetro e ele absorveu de forma irregular, e aí? O paciente ele tem que ter noção em relação a isso aí. Uma pergunta muito frequente em relação aos pacientes sobre o ácido hialurônico versus o enxerto de gordura no que tange ao diâmetro. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, forte abraço a vocês.